Olá nerds, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas questõezinhas campeãs de dúvida que os alunos sempre estão pedindo, que são questões de eletrodinâmica, de eletricidade. A parte inicial de eletricidade, tá bom? Não é a parte de associação. É a parte que fala de corrente elétrica, resistores e potência. Dá uma olhadinha para você ver o que a gente trouxe aí hoje. A gente vai produzindo, a gente vai fazendo tudo junto. Eu sou o professor, eu sou o produtor, eu sou o editor, não tem. Eu nem edito. Aqui é tudo feito num take só. O que sair, saiu. Não tem edição. Show de bola? Ó, dá uma olhada nessa primeira questãozinha, questão de número 4. Não é a questão de número 4 a primeira? Isso mesmo. A potência de um chuveiro ligado na posição inverno é de 4.200 watts. Uma lâmpada incandescente possui uma potência de 100 watts. Imagine que uma pessoa tome um banho de 10 minutos. Veja só. Vamos pegar aqui o chuveiro. O chuveiro tem uma potência de 4.200 watts e ele tomou um banho de 10 minutos. Show de bola? Observa que com esses valores eu consigo descobrir a energia, né? Energia é igual a potência vezes tempo. Aí ele fala de uma lâmpada incandescente que tem potência 100 watts. Aí lá no final, durante quanto tempo a lâmpada deverá permanecer ligada para utilizar a mesma quantidade de energia que o chuveiro? A lâmpada, ela já tem uma potência de 100 watts, tá? E eu quero saber o intervalo de tempo de ligação dela. E ele quer que seja a mesma potência. A mesma potência não, perdão, a mesma energia. Então, eu vou igualar as energias, né? A energia dissipada no chuveiro, ó, a energia do chuveiro é igual à energia da lâmpada. A energia no chuveiro vai ser a potência do chuveiro, 4.200 watts, né? Deixa eu tirar esse pontinho daqui que não tem nada a ver, ele está ali. 4.200 watts, vezes o intervalo de tempo que ele ficou ligado, ó, 10 minutos. Isso vai ser igual à potência da lâmpada, 100 watts, vezes o intervalo de tempo ligado. Veja só. Observa que esse intervalo de tempo, ele vai mostrar em minutos, né? Eu até não coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Puxa pra cá. Isso. Volta aqui, ó. 100 watts, tá vendo? Então eu tenho o watt de cada lado, ó. E vai sobrar 1 minuto, tá vendo? Dá pra gente cortar 2 arinhos, né? 1, 2. 1, 2, ó. E aí esse intervalo de tempo vai ficar de 420 minutos, olha só. Vai ficar 42 vezes 10, né? Sobrou 420 minutos. Olha, essa daqui, a número 5, é uma questão tradicional de resistência para ser calculada no gráfico Upuri. É aquela questãozinha tradicional de tangente. Ou então você pode usar a fórmula do U igual a RI também, tanto faz, porque a tangente ela fica U sobre I, que é a fórmula do U igual a RI, tá vendo? Então eu posso botar ali, ó, o do todo, 15 divididos por 0,3, olha só. Essa resistência então é 150 por 3. A gente dá uma resistência de 50 ohms, olha só essa. A dificuldade maior dessa é enxergar essa propriedade matemática da tangente. Não é nem não fazer a questão. Muita gente às vezes pergunta, olha, eu até consegui fazer a questão. Mas que propriedade é essa da tangente, né? Essa propriedade da tangente geralmente gera bastante dúvida com relação à inclinação. E a gente tem sempre que perceber, quer ver só? Deixa eu acrescentar aqui uma folhinha. Olha só, existem algumas curvaturas que são muito clássicas. Por exemplo, vou fazer um gráfico grandão aqui, ó, que aí a inclinação fica grandona. Ó, imagine um gráfico assim, ó. Se eu for desenhar inclinações, olha só, as inclinações, elas são retas tangentes, né? Então, se eu desenhar uma reta tangente aqui, uma reta tangente aqui, ó, eu não sei se você percebeu, mas a inclinação, ela diminuiu, olha só. Aqui assim, eu tenho uma reta paralela à horizontal. E isso cria 2 ângulos, olha só. O ângulo diminuiu, não sei se você consegue perceber, mas daqui para cá houve uma diminuição no ângulo, olha só. Isso está mostrando uma inclinação diminuindo, ou seja, se esse gráfico fosse um gráfico U por I, isso estaria mostrando uma resistência diminuindo. Eu poderia ter o gráfico ao contrário, eu poderia ter o gráfico assim, ó. Botar ele de preto, ó. Poderia ter o gráfico assim. E aí, se eu fosse desenhar agora as tangentes,
As tangentes estariam aqui, ó. Aqui tem uma tangente e aqui tem outra tangente, ó. Não sei se você percebe, mas a tangente está aumentando a inclinação, ó. Aqui tem uma inclinação, aqui tem outra inclinação bem maior, olha só. Então, quando você trabalha com os gráficos curvos, a tangente ela serve para descobrir a resistência, tá bem? No caso, só se aumenta ou diminui. Olha essa daqui, a número 6, ainda tem mais uma depois, ó. Economizar energia elétrica é importante por dois fatores. Evita o risco de apagões e diminui o valor da conta de luz. Para economizar é necessário calcular o consumo mensal dos aparelhos elétricos na residência. Aí ele coloca assim, sabendo que 1 kWh custa 60 centavos, calcule o consumo mensal dos seguintes aparelhos. Atenção, consumo mensal, ó, importante isso, hein? Consumo mensal, são 30 dias. Porque aqui, ó, tá tudo por dia, ó, por dia, tá vendo lá? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular primeiro a energia de cada um, tá bom? Essa energia, ela vai ser calculada em kWh, tá certo? Lembre-se que a energia é igual a potência vezes o tempo, olha só. Então eu agora vou calcular a energia do computador. Pega a potência do computador, tá vendo a potência aqui, ó, 100 watts? Vou passar isso para quilowatt, vai dar 0,1 kW. É só dividir por 1000, tá? Vezes 6 horas, ó. Então isso aqui vai me dar 0,6 kWh. Esse é o consumo dele, né? Por dia no computador. Observa. Esse é para o computador, tá bem? Aí agora eu vou calcular a do ar-condicionado, a energia do aparelho de ar-condicionado. Aí eu vou pegar a potência do aparelho de ar-condicionado, olha aqui, tá vendo? 600 aqui, vai ficar 0,6 kW. E ele é utilizado 8 horas por dia. Então isso daqui vai te dar um valor de 4,8 kWh. Esse foi a energia, né, o consumo de energia que nós tivemos no ar-condicionado. Aí agora eu vou para o chuveiro. Ó, a energia consumida pelo chuveiro. Vou pegar a potência dele, 2.200, é 2,2, tá? Basta você dividir por 1000 também. 2,2 kW vezes. Olha o intervalo de tempo aqui, ó. 15 minutos. Olha, para você passar minuto para hora, basta dividir por 60. Isso dá 1/4. Olha aqui. 1/4 de hora. Então, multiplicar isso por 1/4 vai me dar 0,55, né? Porque ficaria 1,1 divididos por 2, né? Então, isso dá 0,55 kWh. Observa que isso tudo foi feito em função do consumo por dia, né? Ele está querendo consumo no mês. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou somar tudo e multiplicar por 30. Ó. Aí eu vou calcular o chamado consumo mensal. Só que eu não quero o consumo mensal em kWh. Eu quero o consumo mensal em reais. Então, eu vou pegar todas as minhas energias, ó, eu vou somar a energia do computador, mais a energia do ar-condicionado, mais a energia do chuveiro, tá vendo? Isso foi em um dia, então eu vou multiplicar isso tudo por 30 dias. Tá passando um helicóptero aqui, você deve estar ouvindo aí. Vou multiplicar isso tudo por 30 dias, tá vendo? Para poder achar o consumo. Só que eu quero esse consumo em reais, então eu ainda vou multiplicar pelo valor em reais lá no finalzinho. Tá vendo lá? Eu ainda vou jogar o valor em reais lá no finalzinho, ó, bem no finalzinho eu ainda vou jogar esse valor em reais. Tá bem? Então vamos pro outro lado aqui, ó. Opa, não dá. Vou botar mais uma folha, Então, ó, primeiro, vamos ver esse somatório. 0,55 mais 4,8 mais 0,6. Isso vai dar 5,95. Então eu vou ter, ó, um consumo de 5,95 kWh vezes o meu 30 vezes o meu valor
de 60 centavos. Ó. Então, primeiro, eu fiz o somatório. Vamos confirmar esse somatório aqui. 0,6 mais... Eu fiz antes, mas não custa confirmar. Mais 4,8 mais 0,55. É isso mesmo. 5,95 kWh. Só que por dia. Esse é o consumo por dia. Por isso que a gente precisa multiplicar por 30 para poder achar o consumo no mês. E depois o 0,6, né? Então fica esse 5,95 vezes 30 vezes 0,6. Isso vai te dar um consumo, então, de R$ 107,10. Olha, como eu falei para você, a conta acaba sendo o que menos importa no nosso raciocínio todo, tá? O importante é você perceber como se calcula esse consumo, né? Basta você calcular a energia de cada um, que no caso foi por dia, depois multiplicar por 30 e depois acabar multiplicando o valor por aqueles 60 centavos lá no final. Show de bola? Dá uma olhada nessa aqui agora, essa é a nossa última questão. Veja só, um resistor linear de 25 ohms está ligado a uma fonte de tensão ideal de 50 volts. É apenas para a gente utilizar as equações. Veja, letra A, ele quer a corrente elétrica, U igual a RI, né? A DDP é 50, a resistência é 25, vou achar uma corrente de 2 A. Na letra B, qual é a potência por ele dissipada? Eu posso fazer, por exemplo, π. E aí fica a corrente, que é 2, vezes a DDP, que é 50. Isso vai me dar uma potência de 100 watts. É só para se acostumar mesmo com as equações, né? E qual é a energia dissipada por ele em 1 hora? A energia é potência vezes tempo. Vou colocar em kWh, tá bem? Então vai ficar 0,1 kW em 1 hora. Então isso me dá uma energia de 0,1 kWh. Era apenas para a gente trabalhar de forma didática as equações, para que a gente se acostume cada vez mais. Opa, sai. Isso, para que a gente se acostume cada vez mais. Vem para cá, cara. Tu não vem não? Tu não vai subir não? Então vem aqui. Ahá! Então foram as equações que a gente utilizou nessa questão para a gente se acostumar com essas formulazinhas. Tá beleza? Bom, não desista, fique cada vez mais confortável com as questões para que você consiga perceber que a física não é tão difícil, depende muito mais de prática. Não fique se sabotando, desistindo nas primeiras questões. Física é difícil mesmo. Continua, você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil. Tá legal? Um beijo grande, fica na par da física.